Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a esse canal. Estamos de volta aqui nas leituras numerológicas do ano. Hoje o vídeo é para quem tem o número pessoal 7. Em primeiro lugar, eu quero desculpar assim, a ausência, a demora, é porque eu estou com dificuldade nos equipamentos. Se vocês perceberem, está um pouco escuro. Eu venho tentando eliminar essa escuridão do ambiente, mas aqui estamos. O importante é o conteúdo e espero que auxilie vocês a pensarem nesse ano. E esse ano 7 é um ano que traz algumas referências muito importantes na vida pessoal de quem esteja vivenciando esse período, né? Para começar, se você está chegando aqui agora e não sabe sobre ano pessoal, o que é o ano pessoal, vê aí no vídeo que eu vou colocar aqui no card, que tem dizendo para você como é que você chega a esse ano pessoal. São alguns números, a gente tem vários números influenciando na vida da gente. Esse é um dos números que influenciam, né? Então, a gente tem dois modos de calcular o ano pessoal, e eu tenho um modo que eu hoje acredito que é mais forte, que é mais intenso, de calcular o ano pessoal, que é a soma do seu número da missão mais o número do ano universal, certo? E então, pensando nisso, quem está no número 7 é porque tem o ano da missão 6. Então, em 2026, as pessoas que têm um ano da missão 6, o número da missão 6, elas estão numa energia 7, porque o ano universal é 1, tá certo? E o que eu quero trazer aqui para quem esteja nessa condição é que existe algo fundamental para se entender sobre as pessoas de número da missão 6. Número da missão é o número que a gente tem ao nascer, né? Então a gente nasce, o dia, o mês e o ano somados, ele nos dá o número que imprime a energia que vai nos acompanhar até o final da vida. Por isso que ele também pode ser chamado de número do destino, né? É número do destino porque você não tem como mudar esse número. Você muda o número do nome, muda o número da personalidade, você, né? Porque você pode mudar o seu nome, mas a data de seu nascimento a gente não muda. E aí, a energia do 6, ela traz para as pessoas que estejam nessa energia, nesse número, algo muito importante em termos sistêmicos, tá? Eu acredito que dos números ele é o mais fortemente relacionado à questão sistêmica. Cada um dos números traz um mistério próprio nessa experiência humana, encarnatória que a gente tem. Mas o que é que eu falo sobre sistêmico, né? E aí quem acompanha constelação sistêmica vai entender um pouco mais do que é isso. Mas quem não, eu vou lhe explicar sumariamente da seguinte forma. E nós somos um espírito, né, individualizado, mas essa individualização, na verdade, ela está conectada como uma rede, como uma teia, em todas as outras manifestações espirituais, do qual nós estamos ligadas porque viemos todos e todas de uma mesma origem. E as conexões mais próximas são as conexões sistêmicas, né? E quais são essas conexões sistêmicas? Da nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, que ela também é algo complexo, né? Não é algo simplório. A nossa ancestralidade que vem do lado de mãe, que vem do lado de pai, ou para quem não tenha proximidade emocional com nenhum dos dois, então antes que você diga, mas eu não tenho ligação nenhuma com meu pai, ou não tenho ligação nenhuma com minha mãe, é a ancestralidade que vem do lado da genitora e do lado do genitor, independentemente de ligação ou não. Por quê? Porque não é à toa que a gente encarna naquela determinada linha sistêmica, do lado do homem e do lado da mulher. Tem ali uma conexão espiritual, tem uma conexão de padrões sistêmicos, o padrão daquela família. E na numerologia, por exemplo, eu desenvolvi uma leitura numerológica sistêmica, estudando no nome onde essa carga sistêmica aparece e o que é que ela nos influencia na vida. Enfim, quem está na energia do 6, como número do destino, tem como destino encarar
encarar durante a sua encarnação os padrões sistêmicos da família que você nasceu e fazer escolhas do seguir adiante ou de não seguir adiante aquele padrão sistêmico, porque sim, há sistemas que morrem, né? Então, quando um sistema morre, ele transmuta também. Espiritualmente falando, há famílias que acabam. Então, praticamente, aquelas famílias que elas chega um momento da trajetória familiar que ninguém mais ali se reproduz, que há algum processo histórico que ela vai definhando e acaba morrendo, ela morre porque se transmuta numa outra organização sistêmica que já traz uma outra dinâmica encarnatória, espiritual, para aquilo que os espíritos envolvidos, os espíritos conectados, eles se determinam ou são determinados por suas escolhas. Eu acabei aprofundando algo que eu não queria nem aprofundar tanto, mas se você quiser saber mais sobre isso, dessa questão sistêmica e dessa leitura, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo só para essa questão sistêmica. Então, o 6, ele tem uma energia de uma pessoa que... O 6 em si, tá? Então, o 6 em si, como número do destino, ele influencia de um modo, como número do nome, ele influencia de outro, como número da alma, ele influencia de outro. Mas o 6 em si, de uma forma geral, ele traz para a pessoa que tenha esse vínculo energético do 6, uma ligação importante com a família, seja a família de origem, seja com a família formada por laços de amor e de conexão amorosa, tá? Essa ligação importante, obviamente, nem sempre quer dizer uma ligação maravilhosa, uma ligação boa. É sobre como a importância que isso tem na sua vida. A importância que tem a família de origem e a família escolhida na sua vida, na sua existência. Então, por isso que muitas vezes o 6 é trazido como o número do amor, da harmonia, e parece que é uma coisa assim linda, maravilhosa, mas na verdade pode ser lindo, maravilhoso e pode ser também um grande desafio para se cumprir. E eu sigo mais essa linha do grande desafio, porque o 6 ele é um número que traz essa questão da conexão amorosa, da ligação com família, e tudo que representa família e sistema representa também decisões, escolhas, de que sentido e de que nível eu vou manter a crença e o padrão familiar ou eu vou fazer diferente a cada momento da vida. Então, para questões de relacionamento, eu vou seguir o padrão familiar, por exemplo, de mulheres que são submissas, ou eu vou fazer diferente dizendo, não, peraí, né? Eu vou seguir o padrão familiar de homens que são ausentes, distantes e frios, ou eu vou ser diferente, eu vou ser um pai presente, carinhoso, entendem? Então, assim, é sempre essa questão que traz para as pessoas que são número 6. E aí, se ela é um número do destino, se ela é o teu número do destino, ela fala sobre uma encarnação em que você vai ser aquela pessoa do seu sistema que vai fazer essa escolha de perpetuar os padrões sistêmicos ou fazer diferente. E aí, essa é uma dinâmica de autoconhecimento, de conhecimento sistêmico, de identificar o que é que pode ser levado adiante, o que é que precisa ser renovado e o que é que precisa ser mantido também, porque tem sistemas que eles são sistemas que contribuem para a humanidade, que contribuem para o próprio conjunto de espíritos, né, encarnados naquele sistema. Enfim, fica para um outro vídeo, se essa for a vontade, né, de quem esteja assistindo. Então, você que é número 6 do destino, chega no ano 7, tá? Teu ano 2025 foi o ano 6. Foi o ano em que essa questão das escolhas e das decisões de eu avanço ou eu continuo onde estou,
apareceu de alguma forma na sua vida. Pode ter aparecido de uma forma consistente, declarada, e pode ter acontecido de uma forma simbólica, tá? Então, a forma simbólica é de você ter sentimentos e sensações de que algo precisa ser feito, mas você não sabia bem o que. Esse algo que precisa ser feito era, na verdade, o convite do universo para você olhar para esse momento que você recebeu no ano passado de dizer sim, eu continuo onde eu estou ou não, eu vou seguir e vou fazer diferente. Examina aí, tá? O que é que aconteceu no ano 2025 para você nesse sentido. E aí chega 2026 dizendo, agora é seguir. Caminho que você escolheu ficar, você escolheu partir, você escolheu se dedicar a alguma coisa, você escolheu. Então, o que você escolheu no ano de 2026, 25, é o momento de você dar seguimento nesse ano, tá? E aí você pode pensar, meu Deus, eu não escolhi nada. Veja, são processos inconscientes também. Se você não sabe, não tem consciência do que foi a escolha do ano passado, o 7 ele também te leva a mergulhar para dentro de si. Por quê? O 7 é um número de busca. O 7 é um número de busca, o 7 é um número de avanço. Esse avanço não necessariamente é um avanço consciente, é um avanço material. Ele pode ser esse avanço para dentro, né? O ir buscar algo que está dentro de você. Mas também pode ser para fora, porque o 7 ele traz esse sentido de busca. Não à toa ele é representado no tarô pelo carro ou a carruagem, né? Então, pensem na imagem do carro da carruagem. É um cavaleiro que tem a sua carruagem, à frente dele tem 2 cavalos. Lembra da decisão e da escolha do ano passado? No ano passado, que foi o ano 6, a gente tem os enamorados, ou os amantes, que é um homem entre uma mulher e outra. A representação da mãe e a representação da amante. 2 caminhos. Eu fico com as tradições sistêmicas, a mãe, ou eu sigo o novo, ou faço diferente, ou eu sigo o futuro e promovo essa criança nova na minha vida, né? Isso estava lá presente de algum modo, em alguma dimensão na sua vida, esteve presente ano passado. E aí, no carro, na carruagem, essa duplicidade ela aparece onde? Nos cavalos da frente. Então, tradicionalmente, o tarô ele transmite essa duplicidade com um cavalo olhando para o lado, outro cavalo olhando para o outro. Mas qual a diferença? A diferença é que enquanto no 6 ele estava na dúvida, no 7 ele diz, eu vou com dúvida em tudo. Entende? Porque os cavalos, cada um querem ir para um lado, mas o cavaleiro está ali, ó, segurando a rédea e avançando. Então, a mensagem para você do ano 7 é, nesse ano, segure as rédeas e avance. Você pode pensar nisso no avançar. Vamos pensar no aspecto subjetivo, tá? E no aspecto objetivo. No aspecto subjetivo, o avançar não dá mais para você ficar em dúvida, não dá mais para você ficar parado olhando é isto ou aquilo. Você tem que decidir e, decidindo, criar circunstâncias e criar situações na sua vida para você ter essa firmeza, ter essa confiança do cavaleiro da carruagem que vai adiante. Então, essa firmeza, essa confiança, mais do que firmeza, a mensagem da carruagem traz como aspecto subjetivo a ser desenvolvido nesse ano para você confiança. Confiança em si, na sua capacidade de gerenciar os conflitos, na sua capacidade de lidar com as contradições e confiança também no poder superior, naquilo que te guia. Então, entender que você não está sozinho, não está sozinha, tem uma guiança aí te orientando no caminho. O tarot também traz isso na imagem do carro, porque ele em alguns tarôs eles mostram a luz vindo do alto, né? O sol iluminando a cabeça do cavaleiro, e em outros eles colocam sobre a carruagem
um pano, um tecido, ou apresentação assim da abóbada, né? Da carruagem, mostrando e representando a abóbada celestial, né? As constelações, veja, sentido das constelações, né? Então, aparecem estrelas pintadas no teto da carruagem, mostrando que há uma orientação divina. Aí a dica que eu dou, geralmente, é quando eu estou jogando tarô para alguém e sai muito fortemente a imagem da carruagem, eu digo, dá uma olhadinha no teu mapa celeste, faz uma consulta astrológica com alguém que entenda bem do babado, né? Porque talvez esteja algo sendo orientado para você no campo astrológico que pode lhe facilitar a compreensão de para onde você está indo agora. Aí eu trouxe aqui para mostrar para você. Então percebam, né? Então tem aqui as estrelas, né? Apresentando. Tem a imagem dele de coroa, de cetro, que é isso da confiança em si, né? Então esse é o aspecto subjetivo desse ano para você, de você exercer essa confiança, mesmo lidando com a duplicidade, com a ambivalência, mesmo sabendo que, bem, eu decido seguir, não sei se eu vou, mas eu vou assim ainda, e eu acredito que eu possa conseguir. E avançar, né? Avançar, fazer essa decisão em si da continuidade. Também subjetivamente, isso dessa confiança que o cavaleiro traz, ele te coloca também para caminhar nesse caminho do autoconhecimento, nessa busca pessoal. O 7, ele numerologicamente, na numerologia pitagórica, ele é muito associado às pessoas que estão num momento de mergulho no autoconhecimento, né? No buscar se conhecer, buscar, por isso que eu digo também, olha, busca lá a astrologia, ela pode estar lhe orientando alguma coisa, você conhecer mais também sobre você mesma, sobre você mesmo. Então procura, né? Então é um ano bom para isso, para você buscar se conhecer mais. Um ano quando eu falo de estudos, aí não é necessariamente cursos, livros, leituras, como seria, por exemplo, no número 5. É um estudo de si, é um estudo de sua consciência, é um estudo lá no âmago. No aspecto objetivo, a gente tem a ideia de que para a gente avançar, né? E aí a gente pensa no avanço real, material, digamos, real, também o subjetivo também é real. Mas no avanço objetivo, a gente precisa eliminar, digamos, as dificuldades, né? As dificuldades concretas que a gente tem para avançar em algo. E aí eu trago para você que 2026 será um ano de avanço, pensando objetivamente, concreto, que você vai precisar se dirigir a algo, né? Então, fisicamente mesmo, ele traz, por exemplo, a possibilidade de você ir para um outro lugar. Então, você está num trabalho, numa determinada sala, e aí você muda para outra sala, né? Isso de você ir para outra sala. Ou você vai objetivamente avançar sobre um projeto, você precisa levar esse projeto para alguém ver, você precisa levar esse projeto para ser analisado, você precisa levar o seu projeto para frente naquilo que você necessita fazer para que o projeto aconteça efetivamente. Então, você tem que enviar, você tem que escrever, você tem que, sabe? Então, isso do avanço é algo que te coloca fisicamente nessa necessidade de se mover para isso, de se colocar no mundo e botar o pé no chão e fazer as coisas acontecerem. E aí, quando eu falo da necessidade de você limpar o caminho, é porque o desafio do 7, no sentido do avanço, e aí você interpreta também no subjetivo, porque uma coisa está ligada à outra, obviamente, não dá para separar isso ou aquilo. O desafio do 7 é o 16, que no tarô é a torre, né? Ou também chamada Casa de Deus no sistema Marcélia. E aí, nessa ideia e imagem da torre,
a gente tem uma quebra de padrão, uma quebra de alguma crença ou quebra de dificuldades objetivas. Estou falando aqui do ponto de vista objetivo, você precisa, por exemplo, avançar num projeto que você quer fazer seguir. Tá, e o que é que eu preciso fazer para esse objeto, para esse projeto seguir? Eu estou com dificuldade de comunicação, resolve esse problema de comunicação. Eu estou com dificuldade de relacionamento, então eu quero avançar no meu relacionamento. E o que é que está faltando para esse relacionamento avançar? Eu quero casar. O que é que está faltando? O que é que está implicando, né, como dificuldade objetiva? E aí a torre, ou a casa de Deus, ela fala dessa necessidade desse abalo. O abalo que desestrutura aquilo que está empacando no meio do caminho. Pense que é um carro, o carro precisa passar. Aí você vai numa estrada e tem um galho caído. O que é que você precisa fazer? Precisa descer do carro, tirar o galho para poder seguir. Então, aquilo na tua vida que tu precisa fazer, tem que ser, o caminho tem que ser liberado, né? E aí procura liberar objetivamente essas coisas. Eu preciso fazer tal coisa, mas tenho algumas dívidas. Procura sanar essas dívidas. Você não pode ficar parado. Nesse ano, você não pode ficar parado. Você precisa avançar para que você realmente possa concluir esse ciclo no ano que vem abundantemente. Né? Porque o 8, que é o ciclo do ano que vem, né, para você, o número do ano que vem para você, é um ano de finalização de processos. Para que você possa realmente chegar no momento da colheita, você precisa gerenciar isso que será a colheita, né? Possibilitar que lá na frente você vá realmente e acesse a tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você nutriu e faça esse movimento de colheita. Então, esse é um ano de avanço. E aí a torre, o desafio da torre é dizer assim, olha, tudo que lhe aprisiona, tudo que lhe segura, você vai precisar sanar. Os limites que estão sendo colocados para essa carruagem seguir precisam ser afastados, precisam ser ampliados, precisam ser quebrados. Vamos lá, se essa for a necessidade, né? Para você poder avançar, certo? Então, assim, é um ano muito bom de desafio, mas também de muita energia vital. Então, fisicamente, você recebe uma carga extra de energia vital para poder avançar, então receba. Se coloque também para receber essa energia vital. E se coloque e faça por onde merecer essa energia vital. A torre, ela pode trazer um desafio também para a energia vital? Pode, desde que você realmente não esteja se abrindo a receber essa dose de energia vital que está sendo enviada pelo universo nesse ano. Então, se você não está se abrindo, é porque essa torre tem algo, digamos, fechando o seu corpo, dificultando você a receber essa energia vital. E o que é que fecha o corpo, Rebeca? Que viagem é essa? Fecha o corpo, por exemplo, a própria casa. Você passa o dia inteiro no escritório, ou passa o dia inteiro na casa. Não recebe uma luz do sol, não toma um banho de mar, não chega perto de uma planta, de uma árvore, de um bicho. Você está fisicamente fechada numa torre. O que é que acontece? Você não recebe a energia vital enviada pelo universo através do sol, do vento, do mar, da água, do rio e tudo mais. É a dinâmica da atualidade nesse tipo de sociedade que a gente vive, né? Mas aí a gente tem que quebrar isso, esse padrão. Sair, levar sol, tomar banho de mar, se você morar num lugar perto de mar, tomar banho de rio, se morar num lugar perto de rio, não tem nenhum dos dois, vai caminhar, abraça uma árvore, mas saia e receba essa energia vital, certo? Isso pode acontecer também de um modo simbólico, quando, por exemplo, você tem muitos amigos e amigas e uma família amorosa, mas você, por falta de tempo, você não recebe, não para estar com aquelas pessoas, para abraçar aquelas pessoas. E aí você vai definhando e não percebe, porque o que lhe falta? Abraço, né? Abraço e tempo de qualidade com as pessoas que amam, porque o amor, ele nos traz essa energia vital. Entende? Então, se abra para receber a energia vital
entregue pelo universo, receba essa energia vital, receba essa luz do sol e avance. Avance. Quebre as dificuldades e os limites e avance. Porque você, ano que vem, chega na energia 8, que é um ano de finalização, de encerramento de ciclos, de colheita. E a qualidade da colheita vai depender dos seus esforços no processo do plantio. Tá bom? É isso. Eu desejo sorte e um feliz 2026 para vocês.